Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Diálogos Luso-Atlânticos comigo, João Massano, e com Rui Badaró. Hoje, num dia particularmente quente em Portugal, gostaria de saber como é que estão as coisas por aí no Brasil, em São Paulo. João, daqui tudo em ordem, a temperatura amena no Brasil e vamos que vamos com as novidades da política, da economia brasileira, com o nosso chefe de Estado perambulando pela Europa para tratar de questões relacionadas à economia, clima, dentre outros tantos assuntos, trazendo à tona a importância da chancelaria brasileira, da atuação do país no seio da sociedade internacional. Ao menos é isso que imaginamos daqui. Pronto, ainda bem, ainda bem. Então, hoje querias falar de que temas aí do teu lado brasileiro? Pois bem, João, daqui, brevemente, eu gostaria de comentar um problema que tem sido comumente discutido, nos cursos de direito, na sociedade jurídica, independentemente das profissões, qual seja o analfabetismo funcional daqueles que exercem as diversas profissões jurídicas. E por analfabetismo funcional, entenda aquele ser humano que sabe ler e escrever, mas não consegue compreender, não consegue interpretar aquilo que lê e escreve. E alguns dias atrás, o professor Lenny Streck, recorrente aqui nos diálogos, eu sempre gosto de citá-lo, ele até fez uma coluna no Senso em Comum e posteriormente repliquei essa coluna em minha conta do LinkedIn e dando conta que praticamente mais de 30% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. E se não bastasse isso, essa pesquisa não dá conta, não leva em consideração aqueles que já estão formados. Então, nós podemos afirmar, não com segurança, mas numa conta de papel de pão, que praticamente 40% daqueles que exercem a profissão jurídica no Brasil, de alguma maneira, possuem dificuldade de compreender e interpretar textos jurídicos. E aí nós temos um grande problema. Problema no sentido de que, se o profissional do direito não consegue compreender aquilo que lê, como ele vai traduzir o problema de seu cliente em uma peça, em um processo? Como ele vai defender a contento o interesse de seu cliente? Pior, como ele vai exercer a advocacia, ou a judicatura, ou quaisquer das profissões jurídicas, se ele possui dificuldade de compreender o texto que lhe é colocado diante dos olhos? Essa é a preocupação que tenho debruçado-me nos últimos dias, João. Aliás, perpassando os olhos pelas provas de meus alunos, isso fica cediço, que o número percentual que citei há pouco parece-me real, o que é muito triste. Mas parece-me que não é um problema exclusivo do Brasil. Tenho lido que há uma dificuldade bastante grande dos jovens em todo o mundo em compreender efetivamente os textos, seja pela facilidade de acesso à informação do World Wide Web, seja pela preguiça de ler. Os jovens de hoje, a geração Z, não consegue ler nada além de 180 caracteres e, ainda assim, por vezes pede que haja um resumo desses 180 caracteres, desses tweets, e isso não é crível e não é aceitável, ao menos para os profissionais do direito, quiçá para toda a sociedade. Mas Em diz-me uma suma, é coisa, isso. já agora, tu achas que as causas são essas?
a internet, as redes sociais, a comunicação instantânea, No que Brasil causam não esse... só. No Brasil não só, João. É óbvio que nós temos que fazer uma análise aprofundada do assunto e parece-me que o sucateamento da educação no Brasil, desde os idos dos anos 60 do século passado, que desaguam, por óbvio, sim, na comunicação instantânea provida pela internet, pelas redes sociais, dos dias atuais, desaguam nesse cenário de analfabetismo funcional. Mas não posso afirmar, e seria ingênuo de minha parte fazê-lo, dizer que a causa seria estritamente a comunicação instantânea. Mas há uma preguiça, e essa preguiça com certeza levará à extinção da leitura. Mas esse dado é curioso, porque eu ouvi também uma coisa que era, também estavam a fazer uns comentários sobre que os programas e os podcasts, etc., deveriam ter um tempo muito curto para que não maçassem as pessoas e entrassem facilmente junto de quem ouve este tipo de produtos. Mas depois também estavam a dizer uma coisa que parece contrariar isso, que é o facto do podcast mais ouvido no mundo é o Joe Rogan, é o do Joe Rogan, que tem horas. Tu começas a Exatamente. ouvir e tu nunca sabes para onde é que avança. Portanto, é estranho alguém querer ouvir falar tanto tempo sobre um tema ou sobre uma pessoa e as suas ideias e tudo mais, e depois não conseguir ler um livro e pegar num livro e ler. Mas de facto, esta tentação para a leitura instantânea e rápida de conteúdos é curiosa Mas, João, e perceba perigosa. que ler, exige tempo, foco e dedicação. E você já disse, vivemos num mundo de comunicação instantânea. Tudo tem que ser para ontem, tudo é imediato, e por conta disso nós ficamos presos, restritos a essa comunicação por meio de Reels, TikTok, tweets e etc. É, é. E de facto, a forma como nós somos tratados relativamente a esta situação é uma forma que eu acho que é estupidificante. Nós estamos a ser estupidificados porque a forma como nos é trazida a informação é cada vez mais curta, sintética e praticamente sem análise nenhuma. É só saber títulos e pouco mais. E isso naturalmente dificulta a leitura ou o foco necessário para ler coisas mais longas e prejudica, e de que maneira? E de que E há uma maneira? dificuldade das pessoas em compreender o próprio sentido, o significado das palavras. Ao comunicar-se de forma imediata, não há mais preocupação com a etimologia das palavras, não há preocupação com a sintaxe, portanto, com a boa gramática, e essa não preocupação faz com que a pessoa escreva de forma ruim, escreva de forma que não seja compreendido. Eu lembrava agora, enquanto você comentava, que alguns anos atrás, um cliente que eu abri mão, João, que era de uma área específica, ao dizer a ele que eu não continuaria porque não tinha interesse em participar de um certame, ele confundiu a palavra certame com curtume e achou que e achou que eu falei de modo pejorativo, quando na verdade é, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Enfim, Claro. tempos difíceis, tempos difíceis. Eu diria que o maior desafio da nossa civilização atual acaba por ser a literacia em geral. A forma como nós vamos conseguir ou não fazer com que as pessoas pensem um pouco relativamente à realidade que os rodeia é o futuro da humanidade e das sociedades, porque nós ouvimos muito dizer não penses muito no assunto, avance e pronto. O problema é que não pensar sobre as coisas, não refletir, leva a uma atuação quase irracional. Ou seja,
passamos a atuar quase como animais irracionais, no sentido de que passamos a atuar por instinto, ou seja, eu faço o que me dá prazer, eu faço o que me dá felicidade, eu faço entre duas opções, eu escolho aquela que é mais fácil para mim e que leva à minha satisfação pessoal, e isto, como é óbvio, faz com que o sentido da vida, o bem comum sejam miragens, porque o que eu quero estar bem, é um pouco como uma necessidade básica, eu preciso de comer, eu quero comer, agora eu quero satisfazer as minhas necessidades todas e os outros, desculpa-me a expressão, arranjem-se, amanhem-se. E isto leva a um caminho da sociedade, ao nível geral, altamente preocupante, porque quando tu dizes as pessoas são analfabetas funcionais, tu pensas, estas pessoas analfabetas funcionais deveriam estar numa elite que é a advocacia, e não estão. Ou seja, a própria advocacia em si deixa de ser uma elite para perder a sua dignidade nesses casos. E a forma como essas pessoas representam uma classe acaba por desqualificar a própria classe e ser um reflexo da sociedade em que se inserem. Uma sociedade que vive essencialmente por estímulos imediatos, por satisfação de necessidades básicas ou menos básicas, mas sempre individuais, e que é orientada pelo ego, que é, eu diria, o Deus atual. O Deus atual, entre aspas, Deus, naturalmente, é o ego de cada um, que muitas das vezes é maior do que o mundo. E de facto, a forma como as pessoas neste momento se convencem que são detentoras da verdade quando nem sequer sabem interpretar o que leem ou o que lhes é dito pelas outras pessoas, leva a que tu estejas numa conversa quase de loucos muitas das vezes. Exato. Ou seja, é que tu estás a falar com uma pessoa que está a olhar para uma realidade que tu também estás a olhar, mas que ela a vê da forma mais conveniente para ela e deturpa tudo. E este é o problema, é que quem não sabe interpretar, quem faz análises deturpadas da realidade, obviamente que essa deturpação leva a uma deturpação que o beneficie. E eu crio a minha realidade, que é só a minha, tu tens a tua, e nós acabamos por estar em conversas quase paralelas, apesar de estarmos a falar um com o outro, porque não utilizamos os mesmos conceitos. Exatamente. E estes conceitos acabam por ser determinados pelo que tu pensas, pelo que eu penso, ou melhor dizendo, pelo que tu não pensas e pelo que eu não penso nesta sociedade. E este é o tema principal que leva aos equívocos, ao que tu falaste há pouco do curtume e do certame, em que, no fundo, aí é uma dificuldade na própria palavra que não se conhece, mas que reflete um estado geral, que é, à medida que nós crescemos, nós temos uma percepção, por isso se diz que muitas vezes as crianças não mentem. Porquê? Porque a criança tem uma percepção natural, ingênua, se quiseres. Olha e diz o que vê, daí se dizer muitas vezes que as crianças não têm bloqueador, não têm censura. E o que é que se passa? À medida que tu vais evoluindo enquanto ser humano, evoluindo ou não, portanto isto o evoluindo é entre aspas, à medida que tu vais crescendo, talvez seja mais adequado, tu vais deixando de ter aquela visão da realidade próximo do que ela é, para uma realidade que vai ficando cada vez mais deturpada com a forma que tu vais moldando o que vais vendo e, no fundo, acabas por não analisar a realidade. Para ti, a realidade é uma coisa que tu interpretas de acordo com o que tu entendes e, claro, quanto menos experiências tu tens, menos confronto tu tens com o que tu pensas, menos tu evoluís e cada vez pensas mais só o que pensas e acabou. E no fundo, não há uma dialética. Não há qualquer dialética. E se tu reparar, já aqui falámos disso, as próprias redes sociais como o Facebook acabam por contribuir ainda mais para uma analfabetização desse tipo. Porquê? Porque eu passo a ver
numa rede como o Facebook, só pessoas que pensam como eu. Portanto, eu não vou ter contraditório. E o contraditório é que nos faz crescer intelectualmente e analisar a realidade de forma diferente. Se eu acho, por exemplo, que isto é quase, voltamos quase a Galileu, e voltamos àquela ideia do risco e do perigo que é numa sociedade as maiorias conjunturais. Porque se uma maioria conjuntural de repente vem dizer agora, ao arrepio do que foi descoberto cientificamente há muitos anos e se começa a defender a Terra é plana, se a maioria se convencer que isto é assim porque não tem espírito crítico, isto é o que vai ser na realidade. E as pessoas convencem-se que isto é o comportamento socialmente correto. Ou seja, quando tu tens uma realidade que não é pensada, que não tem valores, que não tem ética, é uma realidade que é o que tu quiseres ser. Que seja, perdão. Isto significa que tu crias, quando tu deixas de ter uma sociedade estruturada em valores, em princípios, que sejam permanentes, ou pelo menos aqueles que devem condicionar todas as atitudes do ser, tu acabas por ter, a partir do momento em que tu perdes esta âncora, tu acabas por flutuar no sentido das maiorias conjunturais, que podem ir para ali, podem ir para ali, podem ir para ali, porque não têm qualquer âncora ética, valorativa. E isso tem a ver com o quê? Se eu não penso, se eu não leio, se eu não consigo apreciar e analisar o que me rodeia e interpretar, que nem sempre é fácil, eu vou atrás, desculpe uma expressão, do primeiro vento que aparecer, como um balão. E esse é que é o problema nas sociedades, se tu não tens uma estruturação mínima de princípios, e basta veres o que vai acontecendo à nossa volta para perceberes que os valores éticos estão a desaparecer. E isso faz com que as maiorias conjunturais determinem o que é aceitável. É um pouco como a partir do momento em que se aceitam determinadas situações como a eutanásia, se tu não tiveres o mínimo de limitação valorativa, axiológica de uma situação como a eutanásia, tu às tantas tens uma rampa deslizante que te permite ir para qualquer sítio. Nós temos, por exemplo, a Holanda, que neste momento já permite que haja crianças a determinar a sua própria morte, com 10, 12 anos. Eu pergunto-me, será que uma criança com 10, 12 anos tem maturidade para ter o tal consentimento livre e esclarecido numa situação destas? Este é um problema. É um problema. Uma criança, por exemplo, pode decidir mudar de sexo, mas não pode, por exemplo, tirar a carta de condução nem votar. Pode. Neste momento, nós corremos um risco tão grande que o próprio direito, enquanto estruturação da sociedade, só pode vigorar enquanto for aceito por essa sociedade. Se essa sociedade deixa de ter os princípios básicos, mínimos, que sejam a expressão do mais essencial para a vida em sociedade, tu acabas por ter uma sociedade à deriva, que vai para aqui, vai para ali. Basta lembrar, e nem é preciso ir muito longe, basta ir à Segunda Guerra Mundial, em que uma maioria de uma sociedade se convenceu que a evolução da sociedade e do homem teria que se fazer pelos melhores. No fundo, era quase um critério darwiniano, ou seja, nós vamos fazer sobreviver os melhores e matar os mais fracos que podem, no fundo, atrasar a evolução do homem. Porquê? Porque num determinado momento da humanidade, uma determinada sociedade teve uma maioria que permitiu que socialmente aquilo fosse aceito sem qualquer valoração ética. E levou ao que nós sabemos, não vale a pena estarmos aqui a falar. Este é o risco que nós corremos numa sociedade analfabeta, funcional e não só, que não consegue interpretar a realidade, e esse é o risco que nós corremos atualmente. E para além, João, uma sociedade que, além destas características que você bem expôs, nós temos a situação de que elas
essa sociedade se reúne em neocavernas de Platão, também do jeito que você explicou, de forma cristalina. Aqueles Sim, que pensam de forma semelhante se amealham em um grupo onde sentem-se felizes em ouvir o que o seu par diz, quando na só, verdade não há reflexão, não há discussão, não há crítica, não há debate. E exatamente, eis aí o Busilis. Esta sem era a dúvida. temática que eu gostaria de tratar, João. E diga-me o seguinte: e de Portugal, quais são as boas novas? O que você nos traz de assuntos? Eu não sei, hoje já estamos um bocadinho alongados. Eu, a única coisa que eu diria era, uma vez que já não temos assim tanto tempo quanto isso, em Portugal, agora falando mais daquilo que toca na nossa profissão, que é a advocacia, e que em geral está a tocar em várias ordens profissionais, que é a alteração dos estatutos de diversas ordens que não têm sido muito bem aceitos por quase todas. Ainda agora temos uma campanha da Ordem dos Veterinários em que diz que a alteração dos estatutos da Ordem dos Veterinários conduzirá a um risco de saúde pública por não se poder assegurar a qualidade da carne que é comprada por cada um de nós nos supermercados, nos talhos, etc. E no nosso caso específico da Ordem dos Advogados, o que está em causa é o cidadão e a forma como o cidadão verá os seus direitos defendidos no futuro que está em causa. E este é um tema que eu acho que teremos que voltar num próximo diálogo, porque hoje creio que não deveremos alongar muito o programa. Assim o faremos, João. E eu vou deixar um mote aí para o próximo Diálogos, que já fica com tema pré-definido. Sem Sim, advogado, não se faz justiça. claro que não. Claro que não. E o barato sai caro muitas vezes. Pois, é exatamente isso. Então, estes foram os Diálogos Luso-Atlânticos, com João Massano, falando de Portugal, e comigo, Rui Badaró, falando do Brasil. Um grande abraço a todos Um e grande até abraço. o próximo Diálogos Luso-Atlânticos. Um grande abraço e até ao próximo episódio. Obrigado.